Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um De Bem com Você. E hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso que é a maternidade. Dar à luz e cuidar daquele serzinho pequenininho é uma coisa linda, mágica, né? Mas essa nova fase da vida também traz aprendizados e até apreensão para muitas mamães. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da maternidade. A maternidade é vista por muitas pessoas como um novo ciclo, trazendo para as mães aquele sentimento de insegurança, impotência diante daquela nova realidade. Isso acontece principalmente com aquelas mães de primeira viagem. E para conversar sobre estes desafios, participam da nossa conversa aqui a pediatra Cláudia Daniela Drummond e também a psicóloga Carla Piccoli. Bom, eu vou começar. Hoje é bacana a gente ressaltar que nós temos uma participação internacional. A Carla está falando com a gente diretamente da Austrália. Então, aqui no Brasil, nós estamos de dia, ela está de noite lá. Então, eu quero começar conversando com a doutora, né? Já feitas as apresentações. Doutora, as mães, principalmente aquelas mães de primeira viagem, como que elas chegam no consultório para esse primeiro contato? O conhecimento, né, aí com a pediatra acontece antes mesmo do parto, para a mãe ir conhecendo. Como funciona isso e qual que é a expectativa das mães nesse primeiro momento? Então, o ideal é que as mães façam uma consulta pediátrica no pré-natal, até para que ela conheça o pediatra. Cada pediatra tem uma linha, né, de cuidado, uma linha a ser seguida. Então, o ideal é que algumas orientações sejam dadas antes mesmo do bebê nascer. Independente disso, às vezes as mães não fazem e elas chegam assim completamente perdidas nessa primeira consulta, que deve ser em torno do 5º dia. E é um momento muito difícil para as mães, porque elas estão no pós-parto, né, às vezes pós-cesárea, com uma cirurgia muito grande, e tendo que cuidar desse bebê sem saber nada. Então, é um momento que a gente precisa, assim, ter um acolhimento muito grande e saber entender esse momento da mãe, principalmente com relação à própria saúde dela, que ela também não está 100% para poder cuidar desse bebê. Mas elas chegam realmente muito perdidas. Pois é, enquanto a senhora foi falando, a Carla foi balançando assim com a cabeça. E, Carla, eu queria que você comentasse isso para a gente, né? Desse ponto de vista emocional que a doutora lembrou aí tão bem, né? Elas já chegam com a saúde, de certa forma, entre aspas, debilitada por causa do parto e a gestação e toda aquela revolução hormonal que acontece naqueles primeiros dias. Como que fica esse aspecto emocional das mães? Ficam bastante abalado, porque além da questão hormonal, cirúrgica ou do parto normal, elas não, por mais que tenham feito os cursos pré-natal, lido livros, o momento da maternidade, ninguém está 100% pronta para a maternidade. E a maternidade traz muitos desafios que precisa, e a gente precisa nesse momento contar com ajuda profissional e com a nossa rede de apoio para lidar nesses primeiros momentos no início, né, da maternidade e os desafios que virão. Então, é comum, eu sou mãe também de 2 crianças, então quando a doutora Cláudia estava falando, eu estava me identificando, porque acho que todas nós passamos por isso na nossa primeira gestação e primeiro filho. Doutor, e é interessante que a gente falou aí dessa questão da consulta ainda durante o pré-natal, a Carla contando e falando dessa identificação, principalmente do primeiro filho, mas eu acho interessante a gente ressaltar, a senhora pode começar falando e depois Cláudia da sequência. Carla, perdão, as duas com C, hoje eu vou confundir os nomes aqui, mas enfim, a doutora continua
começa falando, depois se a Carla quiser completar, porque cada filho, cada indivíduo é único. Então, a pessoa pensa também, né? Aquele primeiro filho é diferente, é tudo novidade, mas o segundo filho também, de certa forma, passa a ser uma novidade porque é um serzinho completamente diferente, né? Sim, e uma coisa que foi interessante, uma paciente, uma mãe minha no consultório, que ela chegou com o segundo filho, a primeira estava com 2 anos, e ela falou, doutora, eu não imaginei que seria tão difícil, porque além do bebê, ela precisa lidar com o outro filho, que também está sofrendo, está vivendo um período de adaptação incrível, porque de repente chega uma outra pessoa. Então, assim, às vezes, para algumas mães, o segundo filho é tão ou mais desafiador do que o primeiro, dependendo principalmente da idade do mais velho. Eu acredito que algumas dúvidas e dificuldades que tiveram com o primeiro filho, como as principais dúvidas que ocorrem, que é a amamentação, como vai ser a amamentação, e a segunda dúvida com relação se o bebê vai dormir, como ajudar a desenvolver hábitos de sono saudáveis. Acho que esse primeiro susto passou com o primeiro, mas o segundo, exatamente como a doutora Cláudia bem pontuou, é essa adaptação agora, né? Lidar com o ciúme do filho mais velho, lidar com a dinâmica de 2 crianças precisando da sua ajuda, conciliando toda essa rotina, são outros desafios. Claro que é mais fácil, um pouco mais fácil, mas outros desafios surgem com a chegada do segundo bebê também. E assim, quer falar? Pode continuar, não tem problema. E assim como a Carla está falando, o grande desafio das mães é com relação à amamentação. E é aquela coisa, eu preciso alimentar esse neném de qualquer jeito. Então, às vezes, a amamentação no segundo é um pouco mais tranquilo. Mas é um desafio, assim, em toda gestação, em todo nascimento, ele é cercado de desafios, né? Gente, eu quero muito continuar falando sobre isso com vocês. Me lembrei de vários casos, inclusive nós vamos mostrar aqui ao longo do programa a história da Fernanda, que vive exatamente isso que vocês estão falando. Ela tem uma filha de 11 anos, um filhinho de 3, e como foi diferente, né, de um filho para o outro, como a rotina já tinha sido estabelecida com a primeira filha e como isso mudou com o segundo, mas a gente vai parar rapidinho para o intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo, tá bom? Ok. Bom, De Bem com Você vai para o intervalo, é rapidinho, nós voltamos já e hoje eu estou conversando sobre os desafios da maternidade com a pediatra Cláudia Daniela Drummond e também com a psicóloga Carla Piccoli. Nós já estamos de volta com o De Bem com Você e sabe esse código que aparece aqui na tela ao longo do nosso programa? Pois é, não sei se você já sabe, mas eu vou repetir. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese o ano inteiro. E se puder, ajude. Hoje, De Bem com Você está falando sobre maternidade e todos os seus desafios. E quem conversa sobre esse assunto conosco são a pediatra Cláudia Drummond, que é especializada também em home care, que é o cuidado de saúde no lar, e também com a psicóloga Carla Piccoli. Gostaria de falar com vocês, estava citando aí o caso, né, de uma mãe, e durante essa conversa aí do segundo filho, eu me recordei de uma colega que uma vez contou que quando teve o segundo filho, precisou ficar mais dias no hospital, internada, e todo mundo pensando que ela estava com depressão pós-parto. Só que ela não estava. Era preocupada com a filha mais velha, né, que ficou em casa, que estava sentindo falta da mãe. Isso deve ser uma coisa super corriqueira, né? Sim, com certeza. E porque é uma divisão que elas precisam fazer. E é uma divisão em glória, porque o bebê necessita desse cuidado o tempo inteiro.
Mas o mais velho, ele está naquele momento de não estar entendendo o que está acontecendo. Minha mãe vivia para mim, agora eu preciso dividir essa atenção com uma outra pessoa que chegou aqui, um invasor. Então, assim, as mães, elas têm que equilibrar vários pratos aí nesse início, é bem complexo. Uhum. Eu Carla, acredito que esse exemplo que você citou, Ana, ela estava também preocupada com o cuidado, né? Com quem estava o filho mais velho, como ele estava, o que ele estava pensando, como estava se sentindo, se estava se alimentando. Todas essas preocupações que nós, mães, mesmo com os filhos grandes, a gente continua tendo com o bem-estar dele, se ele está feliz. E o que a doutora Cláudia pontuou também, com toda certeza, em equilibrar todos esses papéis, e dividir essa atenção e continuar com harmonia familiar e cuidando de todos. É um momento desafiador. é isso que eu ia falar. Se existe uma palavra que define, é desafio, né, gente? Sim. Sim. Eu costumo dizer que a maternidade traz muitos desafios, mas muitos deles podem ser minimizados e algumas vezes até evitados quando a gente conta com o apoio de uma rede, né, ou de profissionais especializados, porque a gente não precisa sofrer sozinha e pode contar com profissionais e com essa rede de apoio que a gente pode construir ao nosso lado. Então, e essa rede de apoio que a Carla está falando, o que eu vi na minha experiência no consultório durante a pandemia, principalmente, é que essa rede de apoio desapareceu, né? Às vezes, logo no pico da pandemia, eu vi mães com 3 filhos cuidando de um bebê sozinho, sem ninguém para ajudar, por conta, né, dessa impossibilidade de avós, ou mesmo até uma funcionária para poder, assim, ajudar. Então, essas mães, principalmente, né, durante a pandemia, essa rede de apoio, elas sofreram demais, elas estão bem sofridas ainda. Uhum. E é isso que a gente vai ver nesse depoimento da Fernanda. A Fernanda é enfermeira de formação. Isso ajudou muito a Fernanda na hora que ela foi ter, né, quando ela foi ter a primeira filha. E depois ela teve, 8 anos depois, ela teve o segundo filho. E vamos conferir o que ela conta pra gente. Muito bem, Ana Flávia. Como o tema do programa de hoje são os desafios da maternidade, eu estou na casa da Fernanda. Ela é mãe do Matheus, que tem 3 anos, e da Luísa, que acabou de fazer 11 anos. E a Fernanda vai contar pra gente um pouquinho como que é o dia a dia dela, que não é fácil, né, Fernanda? A expectativa é de sair de casa e fazer um exercício físico, porque durante a pandemia eu engordei muito nesse processo de ansiedade, tudo que eu desenvolvi. Então eu precisava voltar, eu sou hipertensa, eu precisava voltar para uma atividade física. Estou até matriculada na academia, mas ele adoece muito na escola. Então ele fica uma semana na escola, outra semana em casa, uma semana, é quase isso. Então acaba que a gente não consegue, a gente precisa mudar os hábitos e não consegue. Logo que ele acorda, ela vai fazer os para-casas, fazer as atividades dela. Normalmente a gente fica até umas 6h30, 7 horas por conta, né, Lu, dos para-casas. E é o desafio maior, porque ela distrai muito e ele agita o ambiente, assim, por completo. Né? O tempo inteiro eu tenho que chamar, Matheus não sobe na pia, não faz isso, né? Derrama coisa no chão o tempo inteiro. E ela tem é muito difícil linkar as duas coisas, o estudo dela com a atividade em casa dele. Eu diria que é um desafio complexo demais, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Eu acho que é uma bênção, apesar de ser tudo muito, a gente fala muito das dificuldades, né? Mas é uma bênção porque a gente consegue, é nessa hora que a gente cresce como ser humano, sabe? Eu cresci muito como pessoa, sendo mãe. Você
você não nasce mãe. Você vai virando mãe e assim, você nunca... não, agora eu já aprendi a ser mãe. Não tem como, porque a fase vai mudando, os desafios vão mudando, né? E a gente tem que ir se reinventando e se descobrindo, né? Como ser mãe em cada etapa, porque a gente acaba se anulando muitas vezes, deixando de ser a gente mesmo para cuidar do outro, né? Mas, como eu disse, isso nos ensina muito, muito a sermos seres humanos melhores. Ela não é um conto de fadas, eu achava que era. Eu realmente achava que eu seria aquela mãe que eu tiraria de letra, que eu falaria assim, nossa, não, vou matar a pau, né? Mas não, ela é muito, muito desafiadora. Tem momentos de muito desespero. A gente chora, a gente fica angustiado, acha que não tem uma saída, uma luz no fim do túnel, mas tudo passa. É outro desafio, né, da maternidade, é você saber lidar com isso tudo e não permitir que o seu matrimônio, o seu casamento seja prejudicado, né? A gente tem que se reinventar com o marido ali, de uma maneira que o casamento não saia desgastado. É muito complicado, isso mesmo. Meus pais, eles já têm uma certa idade, de vez em quando eu consigo deixar aí 1 hora, no máximo, na casa deles. Muito bem, Ana Flávia, então nós vimos como que é um pouquinho da rotina dessa família e as dificuldades que a Fernanda passa, essas dificuldades que muitas mães que estão nos assistindo enfrentam no dia a dia. Eu volto com você. E a Fernanda estava contando durante essa entrevista que, assim, a rede de apoio realmente, ela teve o segundo filho na pandemia, né? Logo que ela teve, começou a pandemia, e ela contando como que isso afetou a vida dela, gente, em todos os sentidos. Por exemplo, excesso de peso, ela ficou sem condição de fazer uma atividade física, e aí não é nem por uma questão só de bem-estar, é por uma questão de manutenção da saúde. Com essa diferença de 8 anos, hoje o caçula dela está com 3 e a mais velha tem 11 anos. Então ela disse a dificuldade que é, né, uma filha na pré-adolescência precisando de cuidados, o segundo filho extremamente agitado, diferente da primeira que foi calminha. Como que fica isso na cabeça da mãe? Carla, eu queria falar isso com você, porque na condição de mãe e de psicóloga, como que está a cabeça dessas mães, especialmente nesse período aí de pandemia para frente? É importante lembrar que cada bebê, cada filho é diferente e principalmente nesse caso citado, que os filhos com uma diferença de idade tão grande, em fases de vida tão grande, é um desafio, mas é importante o relacionamento com base no diálogo, no caso com a filha mais velha, manter esse canal de comunicação aberto para que ela, com as dificuldades da adolescência, possa e se sinta à vontade para conversar com a mãe nesse momento. E o pequeno, né, que está passando ali pela fase, né, dos 3 anos e precisando de atenção e tendo que aprender também a lidar com as grandes emoções, sem ter esse controle ainda desenvolvido, a maturidade e esse controle desenvolvido. Então, precisa que ela ajude a modelar e a regular esses sentimentos do pequeno para que ele possa, né, crescer, explorar o espaço dentro de um ambiente seguro e confiável. Então, é um desafio, com 2 crianças, dois filhos em 2 faixas etárias diferentes, mas o principal é a harmonia familiar, né, o canal de comunicação aberto e a mãe entendendo e respeitando essas características e diferenças entre eles. Uhum. Quer comentar, doutora? Não, é isso que a Carla falou. Quanto maior, né, essa diferença, você pega 2 filhos em fases completamente distintas, que tem uma demanda completamente diferente também. São outros desafios. Eu costumo dizer que, às vezes, as mães chegam no consultório e falam: ai, doutor, esse primeiro mês é o mês mais difícil. Eu falo que é igual um jogo de videogame, que vai mudando de fase, e cada fase ela tem as suas dificuldades, tem as suas alegrias, mas é um eterno aprendizado, é um eterno desafio. Uhum.
Doutora, e a senhora acha que assim, as mães ainda hoje chegam no consultório falando, meu Deus, falaram para mim que era tudo diferente, parece que ninguém conta esse lado B, a vida real, né? As mães chegam lá muito desesperadas? Bastante, muito. Teve uma mãe com um bebê de mais ou menos 1 mês e meio que chegou e assim, um pouco brava comigo, porque o bebê dela tinha muitas cólicas e a gente tem aquilo que o apoio, as medicações, mas a cólica, por exemplo, do bebê, que é uma coisa muito ruim para os pais e para o bebê também, a gente é um período que nós vamos ter que vivenciar aquilo. E ela falou comigo que dia que ela voltaria a dormir a noite inteira, que eu tinha que tomar uma providência para que eu conseguisse resolver aquilo e querendo saber que dia que ela dormiria a noite inteira. E eu falei com ela que, infelizmente, nunca mais. Né? Assim, aquele sono que ela tinha antes, sem aquela preocupação, nunca mais. Porque acho que é uma coisa, a Carla pode falar isso melhor do que eu, as mães, elas têm aquela vontade de retornar à vida. Quando que a minha vida vai voltar a ser como era antes do meu bebê? Nunca mais. A vida vai ser boa também, mas ela vai ser diferente. E quando acontece isso, as mães têm essa tendência de falar isso. Ninguém me contou que seria tão difícil. A Carla sabe falar melhor sobre isso do que eu. Então, sobre isso, Carla, eu vou te pedir para a gente fazer aquele suspense, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta eu quero que você fale disso com detalhes, inclusive desse aspecto do sono, tá bom? Tá ok. Nós vamos para mais um intervalo, é coisa rápida e na volta a gente segue aí conversando sobre os desafios da maternidade. De volta com De Bem com você e antes aí da gente seguir com o programa, eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Pode Bem, que está lá no Spotify. Então agora você pode nos ouvir onde e quando quiser. Hoje nós estamos falando aí sobre os desafios da maternidade e participam da nossa conversa a pediatra Cláudia Daniela Drummond e também a psicóloga Carla Piccoli. Carla, deixei essa pergunta no ar para você, né? Esse assunto no ar para você, que você também é especializada nessa questão do tratamento de sono. Como que fica o sono das mães aí, que a doutora até tomou um puxão de orelha de uma determinada mãe. Como é que fica isso o resto da vida e principalmente aí nos primeiros anos de vida dessa criança? Esse eu acho que é um dos maiores desafios, como nós comentamos antes, a amamentação e o sono são os dois principais desafios da maternidade. A questão do sono, a primeira coisa é alinhar a expectativa. Infelizmente, nós não somos preparadas para essa grande mudança e principalmente esse isolamento social, essa ruptura na nossa vida quando a gente se torna mãe. Isso é o que muitos das minhas clientes relatam. No momento que elas se tornam mãe, de repente elas se veem. Antes elas tinham uma vida ativa, o trabalho, tinham a liberdade de ir e vir e fazer o que quisessem, e agora elas precisam estar ali cuidando daquele bebê que demanda e precisa do cuidado dela. Então, esse choque da maternidade, infelizmente, não existe uma preparação. Existem, hoje em dia, alguns coachings e processos para preparar a mãe para a maternidade, mas isso ainda não é muito disseminado, então tem esse primeiro choque. E aí a mãe vem com essa expectativa com a doutora Cláudia, que quer voltar a dormir, e aí... mas a gente tem que saber que o bebê, nos primeiros 6 meses de vida, precisa mamar à noite, tem que ter a amamentação a cada 2, 3 horas, e infelizmente ali vai acontecer essa perda no sono, essa privação do sono, mas é possível, a partir das 6 semanas de vida do bebê, começar a estabelecer uma rotina de amamentação e desenvolvendo pouco a pouco hábitos de sono saudáveis que vão permitir colocar as mamadas e o sono um pouco mais em ordem para que a mãe tenha tempo para si, tempo de se cuidar também. Então,
É importante alinhar as expectativas que o sono, como a doutora Cláudia falou, é afetado e vai ser afetado por um bom tempo, mas é possível estabelecer uma rotina de mamadas e uma rotina de sono que ajude e permita, dê oportunidade para o bebê desenvolver esses hábitos de sono que o permitirão dormir por mais tempo e a mãe também. Então, é possível estabelecer essa nova rotina e criar esses bons hábitos de sono para que as boas noites de sono cheguem mais rápido. Doutora, eu tô pensando aqui, a pediatra cuida da criança e cuida da mãe também, né? São 2, 3, 4 pacientes, às vezes, principalmente o recém-nascido, nas primeiras consultas, às vezes a mãe, o pai, a avó, né, que chega todo mundo e cada um com suas dúvidas e assim, a gente precisa acolher e às vezes colocar alguns limites também de né, o que é certo, o que pode, o que não pode. Mas não é um paciente só, com certeza. Eu acho que vocês duas, cada uma na sua área, pode falar exatamente sobre esse outro desafio que não é da mãe com a criança, mas é da mãe com a família. Às vezes a sogra, né, as avós, elas querem muito participar, fazem parte dessa rede de apoio que a gente fala que é tão necessária. Mas estabelecer esse limite deve ser também algo extremamente complicado, uma vez que a minha avó criou a minha mãe de uma forma, minha mãe me criou de outra, e eu vou criar meu filho de outra. Então, isso gera um conflito enorme, né? Não, com certeza. E hoje, assim, o mundo mudou. Então, uma coisa assim, que é uma coisa boba, mas que sempre dá um problema com essas avós, é a questão do suco. Antigamente, né, 4 meses, vamos dar um suquinho de laranja, né, o suco natural. E hoje, por conta dessa obesidade infantil que tem aumentado demais, foram feitas várias mudanças nessa introdução alimentar e o suco a gente começa e introduz depois de um ano. E as avós ficam desesperadas e me xingam onde que eu estou com a cabeça que um bebê não pode tomar suco. E aí que criou os filhos tomando suco e tudo. Eu falo, mas eles ficavam no celular quantas horas por dia? Aí ela, mas não existia celular? Eu falei, pois é, são outros tempos. E a intervenção, às vezes, ela é difícil. E o pediatra, o psicólogo, ele às vezes precisa ajudar essa mãe a conduzir isso. Né? Eu falo que quando são coisas, principalmente com os avós, eu quero que coloque uma faixa no coto umbilical. A gente não precisa colocar, mas não vai fazer mal. Então, tem brigas que não valem a pena ser compradas. Imagino. E aí, Carla, quer complementar? Sim, de novo, eu acredito que uma das soluções é o diálogo, assim como a doutora Cláudia tenta orientar as avós, né, do que antes funcionava, hoje não funciona mais. As mães também precisam se posicionar e conversar com as suas mães, né, as avós, para definir, olha, para mim, o que elas querem conduzir e criar aquele novo bebê. O que para elas é importante, o que não é, que parte do processo de educação dela elas querem repetir ou não, e pedir, né, essa compreensão, esse espaço das avós que respeitem, né, a forma como cada um quer conduzir e a mudança dos tempos e da realidade, da ciência, né, do conhecimento, tudo evoluiu, avançou. Então, novamente, é importante ter um diálogo para que todas as partes se sintam ouvidas e possam colocar, né, o seu ponto de vista e sejam respeitados no que decidiu. Uhum. E é ponderar isso que a doutora falou, ver qual briga vale a pena, né, e qual briga que não vale a pena, porque realmente tem coisas que a gente deve conseguir relevar através aí do diálogo, tenta levar a coisa de uma forma mais leve, talvez com uma brincadeirinha, né? Sim. Igual eu falo, tem brigas que não valem a pena ser compradas. E esse limite, porque é uma situação complexa, porque quando é a mãe
é mais fácil, mas quando é a sogra, às vezes é um pouco mais difícil. E aquela mãe, aquela avó, ela está ali para ajudar, ela está vivendo uma nova experiência também. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura e equilíbrio e fazer, às vezes, até uma mediação ali para colocar, assim, um limite e não invadir, principalmente, esse espaço das mães. Uhum. E que é o que a Carla disse, elas vão definir como, né, qual a linha que elas seguirão no cuidado e né, na educação, na alimentação, de tudo dessas crianças. Eu já ouvi uma frase que as mulheres dizem assim, nossa, nasce uma mãe, nasce a frustração junto. E esse eu imagino que seja um dos grandes desafios aí da maternidade, né? E como que vocês lidam com isso? Como que é isso no consultório, com as mães? E como que é isso com essas pacientes, né? Assim, mentalmente falando. Então, sempre que tem uma grande expectativa, a frustração vem porque o mundo não é como a gente idealiza. Então, é importante entender, né, que o mundo real, eu costumo dizer para as minhas clientes que o imprevisto é previsto. A vida com uma criança, você planeja de um jeito, mas ela segue outros caminhos e algumas vezes foge do controle. Então, primeiro passo é baixar essa expectativa para lidar com as situações sem tanta frustração e buscar o autoconhecimento, buscar ajuda profissional quando necessário para lidar com essas emoções, esse turbilhão de emoções que se passam dentro delas. Então, mães aí nada de culpa, né? Quer falar, doutora? É isso que eu ia falar. Nasce a mãe, vem um pacote de culpa junto atrás. E assim, às vezes a gente precisa sentar e falar, calma, isso não é culpa sua. Às vezes a criança com uma dermatite de fraldas e elas já chegam assim, eu juro que eu fiz as trocas, eu não deixei ele molhado, eu falei, eu sei que você não fez isso. Então, assim, e tirando essa questão dessa culpa, dessa frustração, às vezes a gente tem que mudar o rumo, porque na verdade, quem vai ditar essas regras mesmo é o bebê. Então, às vezes as mães, principalmente os prematuros, que precisam de uma complementação, a amamentação, elas se sentem incapazes, frustradas, e você tem que estar ali sempre junto para acolher e elas entenderem que isso não está só nas mãos delas, né? Como a Carla, essa eu vou adotar também, Carla, o imprevisto é previsto. Pois é. E assim, eu vou interromper vocês rapidamente, porque a gente vai fazer mais um intervalo e na volta a gente fala aí desses imprevistos previstos aí. Hoje eu converso aqui com a pediatra Cláudia Drummond e também com a psicóloga Carla Piccoli sobre os desafios da maternidade. A gente volta já. Já está de volta e hoje nós conversamos sobre maternidade com a pediatra especializada em saúde no lar, que é a Cláudia Drummond, e também a psicóloga Carla Piccoli. Gente, eu queria falar aí rapidamente, a doutora Cláudia, estou falando que ela é especializada em saúde no lar. Doutora, como que é esse cuidado hoje em dia, essa possibilidade, né, de ter esse cuidado mais próximo aí das mães, das famílias? Então, hoje... Na pandemia, com a história, né, cada um dentro da sua casa, surgiu, isso já existia, mas se tornou mais comum esses primeiros cuidados no domicílio. Então, essa primeira consulta com o pediatra vai até a casa, né, vai, inclusive, avaliar aquele ambiente em termos de segurança para aquele bebê. E isso traz tanto uma segurança muito grande para a mãe, um conforto de não tirar aquela criança, né, tão pequena, com a imunidade ainda tão frágil, para levá-la a um consultório, que às vezes vai ter contato com outras crianças, às vezes com algumas patologias. E tem sido, assim, uma coisa muito interessante,
o retorno dessas mães, de como elas se sentem muito mais acolhidas e mais seguras com esse cuidado aí dentro do domicílio. Entendi. Carla, e como que fica essa questão também da mãe hoje com o casamento, com o mercado de trabalho? Isso é uma coisa que fica muito abalada nesse primeiro momento, né? É um novo papel, né? Quando a mulher se torna mãe, ela tem que agregar o papel de mãe ao papel de mulher, de profissional, de filha. Então, tem esse primeiro ajuste, né? Em encaixar todos esses papéis dentro da realidade dela. E, infelizmente, no início, como a mãe está tão dedicada ao bebê, o marido às vezes sente essa falta, mas é importantíssimo que haja compreensão e diálogo entre os dois. É um momento de transição normal, como tantos outros que a gente vive, os bebês vivem, e que com parceria, compreensão, resiliência, diálogo, eles podem superar. E aí criando essa rotina com o bebê de amamentação, de sono, todos podem voltar a ter tempo, né? A mãe ter tempo para si, o casal ter tempo para os dois. Então é muito importante para a harmonia familiar cuidar de todos esses aspectos para que as relações possam, não vai ser a mesma coisa, mas que possam continuar sendo relações saudáveis e próximas e terem, né, tempo um para o outro. Uhum. E aí eu queria entender essa questão, por exemplo, eu fiz essa pergunta para a doutora, né, do cuidado ir para dentro de casa, das relações humanas. Nesse tempo de pandemia, isso tudo ficou tão aflorado, né, tudo tão diferente, tudo tão diferenciado, que vocês acham que esses pequenos cuidados, né, hoje algumas empresas colocam os pais mais tempo dentro de casa, tendo essa possibilidade aí de ter esse primeiro momento ainda em casa com o bebezinho, ainda sem as defesas dele, isso pode aproximar mais a família ou, pelo contrário, isso pode causar um estresse ainda maior? Acho que vai até de encontro com aquilo que nós dissemos da participação da mãe, da sogra, né? Eu acho que não, só agrega. Principalmente, não, assim, quando a gente tem outras crianças, você levar, inclusive, colocar essa criança para te ajudar a examinar o bebê, a explicar para ela que ela vai ter que ajudar um pouquinho aqui, me ajuda, segura isso para mim. Incluir a criança nesse cuidado, né? As mães, os pais, às vezes os avós vão para participar da consulta também. E é um momento que a família pode esclarecer suas dúvidas. O pediatra também, ele pode ter uma noção mais ou menos daquela estrutura familiar, de algum ponto que ele vai precisar ficar um pouco mais atento, né? E até orientar as mães, principalmente com essa questão de segurança. Você está ali, você está onde o bebê vai ficar, onde o bebê vive. Então, você consegue ter uma visão muito mais ampla desse cuidado. Uhum. E o que você falou, Ana, com relação às empresas estarem estendendo a licença paternidade, eu acho importantíssimo, porque aquele bebê tem pai e mãe, e a mãe está tão fragilizada nesse momento do parto, do bebê, de todas as coisas que ela precisa aprender. Então, é importantíssimo que as empresas estão fazendo em dar essa oportunidade para os pais estarem mais tempo ao lado da sua esposa, ajudando ela nesse momento de adaptação com o novo bebê, divisão de cuidados, porque isso é uma paternidade ativa e isso eu acredito que inclusive fortalece a relação entre os dois, porque a mãe não se sente tão sozinha nessa tarefa, que já é normal pesar um pouco mais no lado dela. Mas quando o pai tem a possibilidade de estar mais tempo em casa na licença paternidade, isso ajuda demais, demais o bebê e o casal. Pode falar. Uma coisa interessante que eu tenho visto nesses últimos 2 anos,
é como que a participação dos pais mudou. Até mesmo no consultório, eu brinco que eu nunca vi tantos pais trocando fralda como eu estou vendo agora. Então, assim, eles estão realmente muito mais próximos e essa pandemia, ela teve esse ganho, vamos dizer assim. Né? Os pais tiveram que assumir essa paternidade mais colaborativa mesmo. Uhum. Nosso programa já está chegando ao final, então, assim, pouquíssimas palavras. Eu gostaria que vocês deixassem aí alguma orientação, alguma dica, algum alento para essas mães que estão assistindo a gente. Vou começar pela doutora. Então, os desafios são enormes, mas as alegrias são infinitas. E é um momento de tranquilidade que eu costumo falar com elas, né? Calma, respira, que a gente vai conseguir passar por esse caminho. Mas que a satisfação, o ganho, ele é muito maior. E depois, à medida que esses períodos vão passando, né, que a gente vai passando as fases do jogo de videogame, que elas vão olhar para trás e vão sentir assim, nossa, nem foi tão difícil assim. E que essas alegrias, elas são infinitamente maiores. Carla? Sim, como eu falei, muitos desses desafios podem ser minimizados ou até evitados se as mães contarem com a ajuda de profissionais qualificados. É muito importante para elas olharem para si, se cuidarem, porque as nossas emoções são contagiantes e isso pode impactar muito o desenvolvimento infantil. Então, se a mãe tiver em dúvida, achar que eu não tenho tempo para fazer algo para mim, faça isso pelo seu filho. Porque se você se cuidar, você vai ter mais energia, mais disposição e mais alegria para poder ajudar o seu bebê e ajudar a sua família. É isso. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês duas. Ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Ana. Até mais. Obrigada. Bom dia. O programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema para a gente, manda uma mensagem no WhatsApp 31 99642 8473 ou então lá no nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh. E não esquece, a gente tem o podcast Pode Bem, é só ouvir lá a gente quando quiser. Eu te vejo na semana que vem, até lá.